Olá e bem-vindos! Se anda a sonhar com um roadster clássico dos anos 90, então esta análise é para si. Hoje vamos pôr frente a frente dois verdadeiros ícones alemães. De um lado, o ágil e puro BMW Z3, do outro, o sofisticado Mercedes-Benz SLK. A grande questão é, depois de todos estes anos, qual deles é a aposta mais segura e fiável? Vamos descobrir. Pois é, escolher um clássico como estes é sempre uma batalha interior, não é? O coração puxa pela emoção, pela experiência de condução pura que um carro destes oferece, mas depois vem a cabeça, a calculadora, a lembrar dos custos, da manutenção, das possíveis dores de cabeça. É a eterna luta, paixão contra pragmatismo. E é exatamente isso que vamos dissecar. Muito bem, vamos então conhecer os nossos concorrentes. De um lado, o BMW Z3. Este é o roadster na sua essência, focado no condutor, com a clássica capota de lona, uma máquina feita para sentir a estrada. Do outro lado do ringue, o Mercedes-Benz SLK, um carro com uma filosofia diferente, mais confortável, mais sofisticado, um cruiser que na altura inovou com o seu tajadilho rígido retrátil. Duas abordagens distintas nascidas na mesma era dourada dos automóveis. E que comece o duelo. O primeiro round vai direto ao que interessa, a fiabilidade mecânica. Vamos levantar o capô e espreitar o coração destas máquinas, para ver qual deles aguenta melhor o passar dos anos no que toca ao motor e à transmissão. Ora bem, olhando para isto percebemos logo que ambos têm os seus, digamos, caprichos. Mas há aqui um ponto que salta imediatamente à vista, a corrente de distribuição. No Z3 é um problema conhecido e uma reparação que, acreditem, pode doer bastante na carteira. O motor do SLK, em contrapartida, parece ter sido construído para durar uma vida, sendo bem mais robusto neste ponto. E isto, meus amigos, faz uma diferença brutal. E a transmissão? Bem, se a ideia é um carro manual, qualquer um deles serve. Mas, se a preferência for por um automático, atenção. A caixa do Z3 tem uma reputação complicada. Aqueles solavancos entre mudanças são muitas vezes o prenúncio de uma conta de oficina muito, muito pesada. Já a do SLK é um tanque, um exemplo de robustez, a diferença da noite para o dia mesmo. E claro, tudo isto se reflete no bolso. Este gráfico mostra o custo anual. Pode não parecer uma diferença abismal à primeira vista, mas imaginem isto ao longo de 5, 10 anos. A vantagem do Mercedes torna-se mais do que óbvia. É dinheiro que fica na conta bancária em vez de ir parar à oficina. Portanto, a conclusão deste primeiro assalto é bastante clara. Com um motor mais resistente nos pontos-chave e uma caixa automática muito mais fiável, o primeiro round vai, sem margem para dúvidas, para o Mercedes-Benz SLK. Uma vitória por capó técnico, pode-se dizer. Vamos ao segundo round, a durabilidade estrutural. Porque, sejamos honestos, de que serve um motor fiável se o resto do carro está a desfazer-se? Vamos ver como é que a carroceria e a suspensão destes dois aguentaram mais de 2 décadas de estradas, chuva e sol. E aqui, bem, aqui temos talvez o ponto mais crítico de toda esta comparação, a ferrugem. O Z3 é conhecido por ser vulnerável, especialmente em zonas como as cavas das rodas e as embaladeiras. É o seu verdadeiro calcanhar daqueles, um problema que pode transformar um sonho num pesadelo muito caro. E o SLK, graças a uma proteção de fábrica muito superior, está noutra liga. É muito mais resistente. Só este fator pode ser suficiente para decidir a compra. A história repete-se quando olhamos para a suspensão. A Mercedes, na altura, usou componentes que parecem quase à prova de bala. O que é que isto significa na prática? Menos visitas à oficina para o SLK, claro, mas também que o carro vai manter-se mais composto e confortável na estrada com o passar dos anos. O Z3 vai exigir mais atenção e mais investimento para se manter em forma. Com uma defesa contra a ferrugem quase impenetrável e uma suspensão mais robusta, o vencedor do segundo round é sem grande surpresa o Mercedes-Benz SLK. Aqui, a famosa qualidade de construção da Mercedes fala mais alto. Chegamos ao round final, aquele que mexe com a carteira de toda a gente, o custo de propriedade. No fim do dia, é aqui que as contas se fazem. Vamos somar tudo e ver qual destes carros pesa de facto mais no orçamento. Este gráfico é a prova dos 9. Quando juntamos tudo, a mecânica, os cuidados com a carroceria, a manutenção regular, a diferença é bastante clara. Manter um Z3 em excelente estado vai exigir, ano após ano, um orçamento consistentemente mais elevado do que o necessário para o SLK. E aqui está o número que resume tudo. Manter um SLK pode ser entre 25% a 35% mais barato por ano. Pensem bem nisto. Por cada 1.000 euros gastos na manutenção de um Z3, poderiam estar a poupar até 350 euros com o SLK. Ao longo de vários anos, a diferença é colossal. E no pior cenário, se algo de muito grave acontecer, mesmo aí, o Mercedes continua a ser o mal menor. Como podemos ver, as reparações mais assustadoras, como uma caixa de velocidades nova ou uma intervenção grande no motor,
tendem a ser menos dispendiosas no SLK. É mais uma camada de segurança financeira. E está decidido. O Mercedes-Benz SLK vence também o terceiro e último round. É, de forma indiscutível, a escolha financeiramente mais inteligente e, acima de tudo, mais previsível a longo prazo. Com 3 vitórias em 3 rounds, parece que o Mercedes é o vencedor esmagador. Mas vamos ao verdicto final. O objetivo não é só dizer qual é o melhor, mas sim ajudar a perceber qual destes 2 fantásticos carros é a escolha certa para cada tipo de pessoa. Então, para quem é o BMW Z3? É para o purista da condução. Para quem valoriza a agilidade, a ligação visceral com a estrada e aquele design icónico acima de tudo. Se o que se procura é uma experiência de condução pura e não há problema em ter um orçamento de manutenção mais folgado, então o Z3 é o carro. É um verdadeiro projeto de paixão. E o Mercedes SLK? Este é para quem valoriza a paz de espírito. Para quem quer ter o prazer de um roadster clássico, com conforto e sofisticação, mas sem a preocupação constante dos custos inesperados. Se o objetivo é ter um carro para usar e desfrutar regularmente com o mínimo de stress, o SLK é a escolha inteligente. No final de contas, a recomendação da nossa análise tem de ser clara e direta. Para a esmagadora maioria das pessoas, o Mercedes SLK é simplesmente a escolha mais sensata. A sua fiabilidade geral e, principalmente, a sua incrível resistência à ferrugem fazem dele a aposta mais segura e lógica. E se traduzirmos tudo isto em números, o resultado é este. O Z3, que é um carro fantástico de conduzir mas com pontos fracos conhecidos, fica com o sólido 7 em 10. Já o SLK, por ser um pacote tão completo, robusto e previsível, alcança um impressionante 8,5 em 10. E assim chegamos à pergunta final, aquela que cada um tem de responder por si. O que é que define a experiência perfeita num carro clássico? É a tranquilidade e a fiabilidade de uma máquina como o Mercedes? Ou é a emoção pura, a alma de um desportivo como o BMW, mesmo com os seus desafios? A escolha, como sempre, depende do que cada um valoriza. Obrigado por nos acompanharem nesta análise.